Estão conseguindo visualizar aí, Gilson? Lucas, conseguindo visualizar? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Bom, alguém trouxe alguma coisa sobre a colheitadeira lá que eu falei? Alguma coisa assim de regulagem ou não? O Chas mandou lá, Chas. Aquilo lá Aquele lá deu certo? Oi? Aquele lá deu certo? É que eu peguei meio correndo. Não, tranquilo. Mas aquela que você colocou lá é colheita de girassol e outros tipos de grãos lá, né? Isso. Tá. Eu só queria ver com o pessoal o seguinte, entendeu? O Gilson, tá aí? Tá escutando? Opa, estamos escutando, sim. Gilson, você ainda que já faz uma operação lá na propriedade de vocês e lá na empresa, quando vocês precisam corrigir, tá dando perca, o que vocês fazem normalmente? O senhor fala corrigir a perca de semente? Por exemplo, você tá colhendo lá e tá vendo que tá perdendo demais. Vê por onde está perdendo e tenta achar o problema. Tá. Como é que vocês, por exemplo, aumenta vento, diminui vento? Então, senhor, é o seguinte. Hum, Vamos pegar o exemplo que está perdendo semente na plataforma. certo. O que pode ser? O molinete pode estar muito baixo ou sua velocidade muito alta, né? Certo. Ou os dois. Aí você tem que erguer o molinete, reduzir a velocidade, e essas coisas. Também tem a questão das facas, pode estar, digamos assim, sem fio, né? Daí não está cortando direito, daí ele fica mastigando o pé em vez de cortar, né? Aí até ele mastigar o pé, ele pode dar aquele choque nos pés, nas plantas, né? E acabar abrindo as bainhas e Aumenta a desmaiando perca. antes. Outro fator em relação à caixa de peneira, as peneiras podem estar desniveladas, torta, alguma coisa, pode ter quebrado, tem que verificar tudo isso aí, tem que fazer um check-up antes. Uhum. Essas coisinhas básicas, hein? Tá. E quando é perca que sai lá, lá na paiada, Gilson? Aí pode ser que o senhor está vendo que nesse batedor aí que está aparecendo nessa imagem do senhor aí, Sei. bem tipo na esquina dele ali tem uma barra de ferro, né? Essa Aqui? barra de ferro, isso aí, garoto. Essa barra de ferro aí, se ela tiver com os dentes muito gasto, É a ela não gengiva? maia direito. Não sei como é que vocês falam. É gengiva? O que é? Essa aí Puta, Ai, ai, ai. A gengiva é um outro tipo, essa aí não é gengiva. Tá. Mas Essa que é. seja uma dessas barras aí. Tá. Daí, se ela tiver gasto, ela não maia direito, não corta, tipo, não pica bem a paia, não abre as bainhas, sabe? Uhum. Aí vamos supor que o teu vento também esteja muito fraco, ele vai deixar o acúmulo de palhada ali vai ser muito grande, que vai acabar levando bainha junto, semente, essas coisas. Certo. Se o vento for muito forte também, e a semente seja uma semente meio liviana, joga a semente lá para trás. Uhum. Se o saca-paia ali tiver algum roscando torto ou não tiver, cara, ele tem uma divisorinha nele lá, né? E elas não tiver entupida, por exemplo, embucha, joga paia, joga semente, joga tudo. Certo. O que tem que fazer para corrigir? Tem que verificar, descobrir o que é o problema. Vamos supor, é o vento, regula o vento. É o batedor, regula o batedor. Sei. É o côncavo ali embaixo, regula o côncavo. Uhum. Esse detalhe aí que tem que ser tudo visto. Eu perguntei aquilo para vocês aí, igual o Charles me mandou, o Lucas aí mandou um negócio que lá da Case mesmo, mostrando. Existe, por exemplo, umas pré-regulagem que já vem de fábrica, não existe? Sim, para cada modelo, cada coisa tem uma regulagem certa já. Já tem uma regulagem certa. Tá. Ele vem ali, o atraso, o avanço das vânia, vem em relação ao negócio da gengiva.
Se eu não me engano, vem um que já vem uma coloração para cada tipo de gengiva, cada modelo, assim, se ela é dentada, se ela é de barra, se ela é de corte, lisa, essas coisas, né? Sei. Já vem certo para colocar, né? Detalhe interessante da gengiva, quando vai colocar no rotor, é que tem que pesar elas. Ah, tá. Para acertar o balanceamento. Exatamente, garoto, para acertar o balanceamento. Certo. Tudo que tem eixo de rotação, gente, isso que você está falando, Gilson, tem que, no caso, fazer isso daí, distribuição de peso. Porque senão vai ficar Senão vira trabalhando uma fora de si. vibração, a máquina velha que de certo não tem que seguro. Fica uma vibração e daí desgaste de rolamento, senão vai tudo para o espaço por causa disso. Aumenta, né? Quer ver? Isso. O Adalto, tá escutando nós, Adalto? Estou escutando, professor, pode falar? Você tem algum tipo de regulagem que já fez lá em alguma máquina lá diferente, alguma coisa disso que o Gilson está falando? Professor, é que nem o Justo falou ali, tem vários tipos de. Por exemplo, no nosso ali, que é o rotor de axial, né? A gente Uhum, pode posicionar para diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de gengiva, certo? Tem certo. de uma gengiva lisa ou dentada, que elas ou seguram ou batem menos o material, sabe? Então, Uhum, dependendo da cultura, por exemplo, uma cultura de milho, por exemplo, tem que bater mal e se coloca uma gengiva que tem que segurar mais o material, sabe? uhum. Ou, por exemplo, uma cultura de feijão que você não pode bater muito, você coloca mais lisa, sabe? Lá com Ah, tá. vários tipos, assim, ao redor. Como o Gilson falou, tem várias regulagens, assim, pro rotor, é isso. E me diz um negócio, gente, vocês que estão trabalhando lá, toda vez que vai trocar cultura, por exemplo, eles chamam o pessoal, os técnicos, para fazer isso aí, ou os caras fazem eles mesmos? O professor, eu acho que o mais experiente, ele faz por si só, sabe? Doutor, dá sim para os caras fazer, tanto é que vai o jogo de quando ele compra a máquina, vai o jogo de gengiva que pertence a ela, sabe? Uhum. Na verdade, vai optar, né? Você vai colher lá, esse é como se é acessório, né? Sei, sei. Tipo, o que já vem na máquina, beleza, ela já vem configurada, né? Aí vamos por, não, eu quero uma gengiva para milho, né? Para Certo. milho, ele tem umas barras lá que é melhor, né? Para debulho. Uhum. Você opta por elas, daí você simplesmente só pergunta como é que eu troco isso aqui. O Ah, tá. mecânico ensina, o técnico ensina, pronto. Depois disso, isso acabou. É, cara, que vocês estando na garantia, essas folias aí de cultura, mudança de cultura, essas coisas que eles têm, Certo. porque eles têm Ah, é como se fosse uma etapa da vida deles lá trabalhando, sabe? Certo. Ah, agora vai entrar a mudança de cultura, então se preparem, porque vai vir as máquinas, ou vai ter máquina para mudar para soja, milho, feijão, trigo, essas coisas. Uhum. E outra coisa, mais uma pergunta para ajudar o pessoal também. Quando eu vou colher semente, que eu vou usar isso para me plantar de novo, Certo? muda alguma coisa ou o pessoal vai ter que regular mais para não quebrar É por a causa disso? mesma coisa, senhor, tipo semente ou grão ali que ele vai estar colhendo, só Uhum. que o detalhe é que a semente ela passa por outros processos desde o plantio Certo. até a colheita. Tem, Uhum. tem aqueles homing que eles falam. É um termo técnico lá, que é Sei. retirada de plantas diferentes. Tem um monte de etapas, assim, sabe? Uhum. Que você faz. A aplicação de defensivos, agroquímicos, esse negócio do foliar também já varia bastante. Em vez de, tipo, para grão, vamos supor, 3 aplicações tá bom. Mas eu quero tirar uma semente de boa qualidade. Eu vou cuidar Uhum. mais, né? Entende? Ah, tá. E em relação à máquina, a regulagem dela vai ter que ser boa, entende? Não adianta eu ir colher lá com uma máquina velha, tudo desregulada, esperar que tire uma semente 100%. Uhum. Eu vou tirar a semente de qualquer jeito, só que daí a semente vai ter que passar por processo de limpeza e um monte de coisa, o que também vai aumentar os custos, né? Por Uhum. causa que, vamos supor que a máquina não limpou bem, eu vou ter que limpar a semente. Eu já vou ter que limpar a semente depois da máquina ter colhido, né? Certo. Peneirar, selecionar, tudo, esses detalhes, né? Só que se a máquina já fornecer um material bem, com uma boa qualidade, né? Pouco Certo. quebrado, essas coisas, Uhum. facilitará para mim depois. Ah, tá.
É que eu pensei, por exemplo, que quando a gente compra a semente pronta, os caras já fazem esse processo que você está falando. Ele compra a semente, já faz a seleção e tira sempre os melhores, né? Sim, só que essa seleção, no caso, ela tipo, não é a colhedeira que vai fazer ali de Não. vereda, sabe? Uhum. Você vai colher o material, vai estar passando o material, transportado e tal, até um local que tenha a máquina de fazer a seleção. Uhum. Após isso, é selecionado, daí vai sair semente boa, no caso, boa todas são, mas vai sair, tipo, em relação às peneiras, sabe? Certo. Tamanho 6, tamanho 5, refugo, palha, quebrado, Uhum. tudo é aproveitado, né? Sim, sim. Só que o que vai interessar para a semente é uma semente de um bom tamanho, uma boa qualidade, essas coisas. Ah, legal. É porque eu pensei que no processo, por exemplo, igual você está falando, existe aquela questão da operação do processo, né? A operação do processo é o cara que vai estar lá na máquina, aquilo que você falou anteriormente, o cara andar com velocidade baixa, não querer se desesperar, isso vai tudo contribuir para a gente ter um melhor produto, né? Isso aí. Ah, legal. É claro que também se você for colher um grão e o grão saia limpo para ir para silo, para cooperativas afins, Uhum, não vai ter tanto desconto, não vai ter tanto, não vai ter desconto, né? O que uhum. também é lucro. Sim, sim, com certeza. Mas, Joé, gente, ó, Gilson, a gente tinha comentado aquele dia para vocês, para a gente identificar, quando eu pegar uma colheitadeira, para a gente saber se ela é trilha radial ou se ela é axial, é, só para eu trouxe aqui esses desenhos para a gente entender. Essa daqui é radial quando a gente tem esse batedor, igual você falando aqui, ó, o batedor dele, eles estão colocados transversal ao, no caso, o sentido da máquina, tá? Uhum, Então, se eu pegar, por exemplo, lá, sei lá, uma TC. A TC lá, ela é, no caso, transversal. Então, ela tem um batedor igual a gente está vendo aqui. Ele é cruzado em relação ao sentido, no caso, da máquina. Por outro lado, igual o Adalto falou aí, ó, se eu tiver um sistema desse aqui, onde que o, o rotor dela ela está longitudinal à máquina, aí a gente tem uma trilha axial, a gente chama. Tá? Então, essa é a grande sacada quando o pessoal fala que tem uma colheitadeira, no caso radial ou uma axial, e quando ela fala que é híbrida, ela é o conjunto dos dois. Então ele trabalha com um batedor cruzado e tem ainda, no caso, o rotor lá, no caso, longitudinal. Tá? Então, esses três modelos aí são os que a gente tem aí mais no mercado que o pessoal fala tanto. E aí vem aquela questão, se eu pegar uma CR lá que é com duplo rotor, daí dou duplo rotor. Só que os rotores são um pouco menores que esse aqui, né? Se pega lá, ó, da case é um rotor mais longo, tá? E contempla ali, ó, o posicionamento, no caso, da colheitadeira. E já, por exemplo, se a gente falar assim, da CR, ela vai estar com dois rotores, no caso, um entrelaçado do lado do outro ali, ó, e aí, no caso, o comprimento é mais curto e o diâmetro dele também é um pouco menor. E aqui, ó, nesse cara aqui, se a gente voltar aqui, ó, falar assim para vocês, no sistema radial, eu tenho aqui, ó, se eu tivesse um sistema desse jeito aqui, ó, tivesse aqui um sistema tangencial, ou se não um sistema que está no sentido oposto, tá? E aqui o axial, a forma como que ele está, no caso, montado, tá? Um em relação ao outro. Então, a grande sacada aqui é o tipo de funcionamento que a gente vai ter, no caso, para estar alimentando e fazendo a debulha em relação a isso daí. O radial aqui, ó, ela, no caso, matéria ou o material, sei lá, ele flui perpendicular ao eixo do cilindro. Então a forma como é que vai estar colocado os côncavos aí é diferente um em relação ao outro. Então a gente tem a superfície limitada, intenso agressivo, no caso entre 450 e 1100 RPM, e limitação de capacidade. E a separação, tá? Pouco eficaz, perdas na palha,
baixa capacidade, muitas perdas com movimentação e vibrações. Tudo que nós estamos falando aqui do industrial da máquina, gente, ele depende, no caso, vamos colocar assim, elementos mecânicos. Ou a gente tem um acionamento que pode ser através de braço, ou correia, corrente, aí depende, no caso, onde vai estar interligado isso. Por isso que a gente vê que tem muita, por exemplo, correia, para poder fazer o industrial lá estar funcionando em algumas máquinas, tá? Então, a gente tem algumas coisas aí diferentes. A gente viu lá desde a parte de alimentação, que entrava lá na nossa plataforma, a garganta, depois começa a vir, no caso, para a parte do industrial, onde vai fazer todo o processo. E aqui, uma das questões que o pessoal fala aqui, gravidade, porque a gente vai ter a palha e, por exemplo, os grãos, vai ter a diferença no caso de peso, um em relação ao outro. Então, quando a gente usa o vento, o ventilador, igual o Gil estava falando demais aí, é justamente para poder auxiliar, no caso, aí na limpeza e debulha e separação desse cara, né? Um rotor radial aqui, no caso axial, a gente tem aqui a parte de alimentação, que é a parte do fuso, que o pessoal chama, a trilha e a separação aqui. Onde que está aqui? A trilha aqui é praticamente onde vai fazer a debulha, que a gente fala que está na gengiva. E depois lá a separação lá atrás, palha e jogar, no caso, para fora, no caso do conjunto. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, por exemplo, em relação a isso, que a gente olhando uma colheitadeira, se eu falar assim para vocês, eu tenho a colheitadeira da Case, eu tenho a colheitadeira, por exemplo, da New Holland, eu tenho lá da Massey, eu tenho lá da John Deere, mas o processo dela, a parte do industrial, ou ele vai se limitar, ou ser, no caso, um sistema axial, um rotor, tá? Ou um sistema tangencial ou radial, que o pessoal chama, que é um cilindro, ou híbrido, quando, no caso, vai ter os dois, fazendo a mesma função, tá? E aí, logicamente, cada modelo desse, gente, ou cada concessão, vocês vão ver que as formas de acionamento e o que faz um, o que faz outro, são diferenciadas para não haver aquilo que o pessoal fala de espionagem industrial, né, daquilo, né? Então, por isso que o pessoal fala tanto aí, no caso, a minha faz isso, a do outra faz aquilo, mas está muito relacionado àquilo que o Justo falou no começo. Se eu pegar o operador e o cara saber regular a máquina, eu consigo tirar o máximo de proveito possível de cada, no caso, tipo de máquina que eu tenho em mãos. Então, às vezes o cara recrimina, fala de uma máquina isso, ou X, isso ou aquilo, e depois, de repente, o cara vai operar e ele, vendo, no caso, com a capacidade, ele acha que é melhor. Aí vem aquela outra situação que o Adalto falou. Vou lá em Mato Grosso, os caras querem rapidez. Mas quando ele tem rapidez, ele vai aumenta a perca também. Só que ele tem janela de tempo, se ele, no caso, não colher ou também fazer a área dele, que é muito grande, ele vai perder lá para frente. Então, às vezes, ele já joga naquilo lá no custo, a questão de perca naquilo, e também já coloca lá aquilo lá como perca, como se fosse já para não ficar aí, fazer parte do processo. Tá? Então, já existe um percentual que ele vai ter de perca e vai computar aí, por exemplo, em custo, isso aí para ele. Aqui, gente, ó, diferenças da máquina. Trilha axial, o material flui paralelo ao seu eixo do cilindro da trilha. E aí tem aqui, trilha 2 e 3, passagens sobre côncavos com 180 graus de envolvimento, tá? Nesse caso aqui. E aí, quando eu falo, por exemplo, separação com 8G, no caso de força centrífuga, é aqui do rotor, que é a parte de separação que a gente tem no caso do conjunto. A disposição, isso aqui eu consegui, esse desenho aqui, a disposição, por exemplo, de uma case, né? E se a gente for ver, por exemplo, das outras máquinas, a gente vai ver que tem algumas diferenças, mas
chegando lá no final, a função, no caso, ou o processo tem que ser o mesmo. E aquele velho ditado. A questão, por exemplo, se eu falasse de trator, uns iam defender, por exemplo, case, outro ia defender a New Holland, outro ia defender a Massey, mas a questão de operação está muito ligada nisso daí. Então, tem muita gente que, às vezes, o cara fala, no caso do equipamento, mas o operador, às vezes, não sabe tirar o máximo proveito, por exemplo, daquele equipamento, né? Então, são aí problemas que podem vir em função da operação. A híbrida aqui, ó, ou os sistemas híbridos, é o que eu falei para vocês, ó, ele tem aqui os nossos rotor e tem os batedores no caso inicial, aqui no caso do conjunto. Eu não sei, eu não consegui, por exemplo, achar nada aqui que o pessoal, por que o pessoal desenvolveu essa questão híbrida, porque já vinha, no caso de um processo, tanto ele ou só transversal, ou no caso radial, ou só no caso axial. E aí, o que eles ganharam no caso de lançar esse sistema que funciona com os dois ao mesmo tempo? O Gilson tem alguma colocação, Adalto, aí, ó, sei lá, o Lincoln, que também está trabalhando com colheitadeira lá, em função disso daí? Sabe dizer, Gilson? Senhor, eu não sei, Adalto falando aqui. Eu não sei por que eles introduziram esse sistema híbrido aí e a Case não aderiu, né? Não tem uma máquina que seja assim, né? Então, eu não... E continuam não aderindo. Então, não sei por que eles colocaram esse sistema. Não sei se rende mais. Pra mim que não rende, né? Uhum. Você não sabe nada, Dalton. Oi? Eu não sei. Fala aí, Gilson. Eu também não sei, mas vou deduzir uma hipótese aqui. Fala, Gilson. Vamos supor que ele esteja aderindo esses cilindros aí, essas coisinhas, né? Mas não é uma hipótese boa, não. Não, tipo, não... Eu não sei porque eles inventaram esse troço aí. Eu sei que eu nunca vi ninguém falando que dá certo e ninguém falando que dá errado. Mas nós não temos troço lá ainda. Mas aqui no desenho, o que é? Eu não entendi esse desenho aí. O batedor e os 2 cilindros, cara. Ô, Lito, ó, esse daqui Eles tem querem colocar isso aí? batedor mas aqui, aqui, ó, alimentação da garganta aqui, ó, é um batedor já, ó, e aqui tem o cilindro, o rotor atrás, Aham. logo seguido. Certo. E Professor. eu falei assim, por que será que eles desenvolveram esse sistema híbrido? Qual que é a função? Professor, Oi, fala ali. em hipótese, dizem que é para render mais, né? Para dar menos perca e, tipo, vamos dizer assim, fazer uma colheita melhor, para ser melhor que a radial e a axial, né? Uhum. Em hipótese. Mas Lincoln, vocês têm lá a A híbrida híbrida? também? Tem. Só que eu não cheguei a pesquisar a fundo, sabe, professor? Eu não conversei ainda sobre. Eu não lembro de ter mexido numa híbrida ainda, sabe? Uhum. Eu vou procurar pesquisar mais, perguntar para os mecânicos lá, daí eu não falar para o senhor, eu não tenho contato, sabe? Eu não perguntei ainda sobre. Eu Não acho cheguei que nessa. com certeza isso deve ser mais caro, por exemplo, uma Ela é colheitadeira bem aí. mais cara. Bem mais Deve cara. ser mais cara que uma só de radial ou só uma axial. Sim, sim. É bem mais cara. Porque as nossas lá é com 2 rotor e mais ó, o batedor ainda. Tipo, então é um valor exorbitante, sabe? O custo vai lá para cima, né? Isso é só para quem é grande mesmo, sabe? Só para quem é grande. Eu acho que ele tem mais, como posso dizer para o senhor, é mais lucro, né? No caso, é tipo um investimento que quem tem nunca reclamou. Senhor, Diz que eu vou falar. É porque pelo que ela consegue fazer bater mais ingredientes, mais grão. Mais mais massa. grão Mais massa. por tempo, entendeu? Isso, Então, é uma bate mais máquina que grão, rende ela mais tá por bem tempo. mais. Então, ela colhe Ela bem tá mais menos rápido, porque ela também. consegue bater mais rápido o grão. Certo.
Fazer mais coisas. Eu acho que as outras não tem, professor, porque acho que é aquele negócio de só uma empresa, só uma pode ter e as outras não, né? Aquele negócio Mas, como é que é o nome? direito autoral, né? É, Mas, viu, patente, Vini? eu acho que quando a empresa compra a patente, então essas coisas aí. Ah, Tudo envolve essa questão aí. eu tô falando isso aí para você porque a Massey, por exemplo, lá, o pessoal que trabalha na Massey aí, ó, a Massey tem essa híbrida. A Tem, Massey, eu nunca vi bem esse troço, professor. Nem, não querendo falar, mas nunca vi ninguém falar bem desse negócio. então, a Massey tem, a John Deere também, a John Deere lançou agora um modelo deles também com dois rotor. Eu não sei. Professor, na verdade é inovação, né? Os caras inventam, daí os outros vão lá e tentam copiar, né? Mas Mas vai não sei se tá certo falar bem a verdade. É que nem carro. Os caras fazem uma merda num carro, vai outra empresa e faz uma merda num carro, entendeu? Aham. Tipo, tá com um carro parecido lá. É que o Mas, pessoal fala de diferencial, daí o cara fala assim, diferencial, meu diferencial é isso, meu diferencial é aquilo, então muda, né? Essa questão. Professor, mas aí vem aquela questão, né? Vai de cliente para cliente. Tem cliente que gosta, que devido ao terreno, devido às condições que o cara planta e tal, Hum. essas coisas, sabe? E tem cliente que fala, não, isso é uma bosta, não vale a pena para mim. Isso aqui, ó, meu terreno aqui, isso aqui só dá cagada para mim, não serve, entende? Varia, não adianta. E outra coisa, gente, ó, toda vez que eu tiver Divide, né? mais conjunto mecânico para tocar, igual vocês estão vendo aqui, vai ter que aumentar a potência no caso da máquina. Então o motor dela vai ter que ter mais potência. Não pode ser um motor normal, né? Sem Então, contar também que estraga também, a mão de obra também é mais cara, né? não. Tudo que tem coisa móvel, gente, aumentou a quantidade, vocês vão ver que o custo disso aqui vai ficar bem mais caro. Para fazer manutenção disso aqui deve ser mais caro que a outra, com certeza. que é mais tecnologia embutida, né, professor? É, Vamos supor que só fosse melhor. O negócio que os caras desenvolveram depois tem que ser melhor, né? ou se não, Adalto, mesma coisa. Aqui vai ter muito mais parte móvel que parte mais fixa, né? É. Então, se você falar assim, ó, pega uma máquina que tem dois rotor, é dois para desmontar, não é mais um. Se eu pegar uma híbrida aqui, ó, nesse caso aqui tá aparecendo dois rotor e mais dois batedor ali, daí você fala assim, meu Deus do céu, é um tanto de coisa para o cara desmontar que Deus o livre. Mais peça, mas não sei se isso regula. Mas vamos ver, mano. Vamos ver o que dá esse troço. Eu não tenho experiência nenhuma com isso, pra falar bem a verdade. Mas parece que deve bater mais produto em menos tempo. Sim. Mas que isso seja uma vantagem, às vezes não é vantagem, como eu tinha falado. Né? Uhum. Ó, Gilson, estava falando de regulagem por causa disso daqui, ó. Sistema de trilha, ó, tem a função de destacar os grãos do resto da cultura, caule, haste, espiga, vagens, panículas e folhas dela. Então, eu posso, no caso aqui, no cilindro, alterar aí o posicionamento, no caso do côncavo, e depois as garras que você falou aqui, ou no caso as hastes ali, também ir mudando, né? Aí depende, no caso, o que a gente vai estar fazendo. Ô, senhor, você pode voltar naquela imagem lá que você tava das verdinhas lá? Não mudou aqui. Travou tudo agora, ficou bom. Não mudou? Travou aqui. Aí, apareceu. Viu, senhor? Mas daí ali tá, beleza, os batedores e tal. Mas aí o que vai separar o material é eles, né? Cara, é isso que eu não Aí o entendo. rotor ali que o senhor tava falando ali, Ah, ele vai ser como se fosse saca-paia? mas embaixo ainda, embaixo desse rotor, lá atrás ainda ele tem aquela parte que é a separação da palha também. Mas pequenininho que vai ficar a máquina daí? Ó. Não, mas aqui Um é trem de menor, né? comprido? É menor ou não? O O é menor, viu? rotor é menor. Mas ele deu a entender aí que ele vai separar nos côncavos ali, no caso, no cilindro. Vai ser a mesma coisa que uma máquina convencional, só que em vez de saca-paia vai ser o rotor lá atrás, no caso, jogando a palha assim, para separar melhor o grão daí. Eu acho que sim. Faz sentido, então. Agora deu para entender bem. Mas, viu, Gilson? Abaixo disso aqui ainda vai ter, acho que a Sim, mas parte vai ter as peneiras. das peneiras para Só tirar. que, tipo, não vai ter o saca-paia, né? Uhum. Aí, ou seja, mas a separação principal vai ser ali no batedor.
No rotor, você fala? No rotor. Não, nos batedor transversal. Isso. Aqui. Aí o rotor ali ele vai ser só para Tirar o dar mais volume. uma separada ali, caso tenha alguma semente por meio. No caso também ele não vai ser tão agressivo. Às vezes pode ser com rotação mais baixa, né? Mas Verdade. daí é excelente, de bom. A Tinha que máquina ser vai mais gastar bom. menos. Eu vou te falar para você, deve ter alguma função, porque a radial e a axial é uma coisa, agora quando ele junta as duas ao mesmo tempo, e as máquinas são maiores também, viu, Gilson? Pois é, daí então, no caso ali, ele vai separar a semente no rotor ali, no transversal, que é os Aham, batedor, né? sei. Aí beleza, aquela palhada que vai passar por ele ali já vai estar picada, né? Pois imagine. Aí em seguida ele já entra no rotor, que vai separar um pouco mais, Uhum. e já cai direto do picador. Sim, esse Isso. sistema aí é bem interessante. Embora eu não tenha visto nenhuma máquina assim, para dizer uau, que bagulho doido, mas creio eu que na teoria funciona perfeitamente. Na teoria, né, Wilson? Mas esse troço aí não bate também? Por exemplo, ele dá uma batida no começo e daí já vai bater. Se tiver em alta. Lembrando que isso aí trabalha em alta Ué, rotação, né? você não mastiga a comida? Orquendo, por Mas favor? eu mastigo só uma vez, cara, não duas. Não, por isso que é assim. Tem que mastigar pelo menos 30 vezes, cara. Agora Faz sentido. raciocina aí, ó. A máquina vai entrar mastigando já. E vai sair mastigando. É, Entendeu? o negócio aí. Você entendeu, né? Aqui, Gilson, ó, se você voltar aqui, ó, a alimentação pelo helicoidal dela aqui, depois a trilha, que é onde está a gengiva, e a separação atrás do rotor. Mas isso aí é de um rotor normal, não é do que é com. Mas aqui o que dá para entender nesse cara redondo aqui, ó, tá vendo? Ele tem aqui um helicoidal, que vai estar puxando a matéria-prima que está saindo aqui, no caso dos batedores, Sim. aqui, ó, e vai para cima. Mas esse helicoidal tem mesmo se não tivesse esses dois da frente. 3, hein? É. Ó, senhor, numa imagem que o senhor. Pule mais 2 slides aí, senhor. Mais pra frente. Não é que o senhor tava já hoje lá. Não é aqui para trás. Então é pra trás. Eu não vi. Esse aí, ó. Isso. Aquela aí, ó. Parece que é o rotor lá. Os batedor. A maior parte da semente cai ali já, ó. Você fala, aqui é o sacapaia. Ué, mas Aqui está que tá alimentando capaz aqui é a aqui? garganta. Capaz, senhor? Tá vendo de trás pra frente a máquina? Meu Deus do céu. E não é? Aqui não é o saca-palha, não? Aqui? Esse Não, não é um vídeo, senhor? esse é o espalhador. Não Filho. é. Não é. Se fosse um vídeo era bom. Mas Eu tenho, mas não das híbridas ali. Eu vou ver se eu acho. Depois vou separar os videozinhos para mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Esse aqui deve ser da New Holland. Ó, a regulagem da trilha aqui, a rotação do cilindro radial, abertura do côncavo, tipo de côncavo universal, grãos graúdos, grãos finos e sementes. Então, Que regula isso aí, posicionamento Arthur? aqui, ó. Hã? Sabe como que regula isso aí? Hã? Não sei se nas outras eles fazem assim também. Esse aí, uma chavinha Allen. Dependendo, você vai no monitor, quando tem monitor, né? Daí você coloca lá para regulagem de côncavo, né? Certo. Daí coloca a chavinha Allen de 4 a 10 milímetros e daí coloca e vê no monitor quanto ela precisa lá, quanto que dependendo do tipo de colete que você vai fazer, né? Mas Ele aí você coloca a vai chavinha Allen regulando, vai fechando com essa chave. Oi? Você vai fechando com essa chave e abrindo. Isso, até encostar na chave, assim, coloca ela entre o meio dele, assim, sabe? Não pode deixar ela quase pegando assim na chave. Aqui você fala. Isso, aham. Ah, tá. Então você está falando na medida, né? A medida que vai Isso, na medida que ficar. tem que ficar quantos quase ele deixa encostando. ali com a chave, quantos milímetros deixa de distância ali? O A chave côncavo dele. com o batedor ali, com o rotor, né? Isso, acho que as outras fazem assim também, né? Lá na case, acho que eles fazem assim também, não fazem? Na verdade ali você coloca um negócio pra medir, né? E geralmente tem uma chave, né? Deveria ter mais uns. Isso. Dele Tá. foi uma alien ali que desliza. Ô, Gilson,
Ô, Adalto, não tem nada, isso tem que ser manual, não tem nada que faça eletrônico isso aí. No caso, o cara aperta um botão lá e que ele encosta esse côncavo. Não, faz professor, bem. isso aí é eletrônico. Isso é tudo hoje em dia é Eletrônico. eletrônico. Só que o ponto, que eles falam, o ponto de debulha, ele varia conforme a cultura para regular ali, e ele é feito manualmente, Manualmente. certo? A Porque regulagem de debulha, né, professor? não se intrometa, não. Tô falando Não, aqui, rapaz. explica, professor, velho. Então, aí você faz manualmente, só que aí precisa de duas pessoas para fazer isso, porque uma tem que estar controlando a parte eletrônica e a Certo. outra tem que travar no ponto. Porque Tá. digamos que o eletrônico ele ergue e abaixa, beleza? Certo. Só que existe uma trava ali que você aperta para ele não passar daquele ponto, que seria teu ponto de debulha, né? Certo. Digamos que você não travou e você apertou para fechar tudo, arrebenta tudo os côncavos, Vai ficar entendeu? pegando daí. Vai ficar batendo. Imagina um negócio bem devagarinho que gira ali, pegar esse negócio e já era. Destrói tudo. É isso que o Lincoln falou, professor. Que no deles ali eles fazem uma regulagem ali é manual também, sabe? É basicamente isso. Só que nem o Lincoln falou que ele pega uma chavinha A. E pelo que eu entendi, é para tirar a medida do espaçamento ali, alguma coisa assim. Exatamente. Do côncavo contra o Isso. É pra tirar espaçamento, Contra o dependendo da contra o cultura que você cilindro. quer, né? Sim, mas é o certo. Pra não Se vamos ter pôr espaçamento. uma chavinha L de 7 milímetros, o teu espaçamento quer que seja 7 milímetros, Ô, você Gilson. usa o que tem 7 milímetros. Ô, Gilson. Nesse caso, aí, nesse lugar que vai aquele parafuso fusível, se pegar, ele quebra? Aí é feito para estourar, né? Não, tô falando, parafuso fusível, um parafuso mais mole, né? Aham. Bateu, ele quebra, para não estourar toda a máquina. Sim, sim. Tá, beleza. Paralelismo, ó, lembra que vocês falaram aí a questão de distribuir o peso da gengiva? Paralelismo que a gente vai ter que ter no caso no rotor aqui, ó, ou no caso, não dá para mudar aí a posição no caso de mais pesado de um lado que o outro, senão vai vibrar e vai danificar. Aqui, número de barras, no caso, a altura do arame, borda da barra, reta, arredondada, formato da grelha. No côncavo, deve ocorrer a principal separação dos grãos de palha sem sobrecarregar a separação da limpeza. Então, começa ali já atrás, né? O sistema de separação de limpeza, saca-palha e peneira, grelha de rotor e peneira e sistema de ventilação forçado. Esse cara aqui, eu tenho um simulador, Justo, que dá para ver isso aqui. A gente vai alterando mais vento, menos vento, o que acontece com... Só que eu não coloquei aqui porque ficava muito pesado para tocar. Mas eu vou deixar separado para mostrar para vocês. Quando? Hã? Quando? O quê? Quando voltar as aulas no Senai? Não sei se vai voltar aqui ainda. Tá feio o negócio. Ô, senhor, eu acho que nós vamos se formar online, né? Não, de fato, senhor, tá tenso esse negócio aí. Eu tranquei a faculdade porque estava sendo online, só que pena que o curso não dá para trancar, mas... E Gilson, Diga, senhor. Você viu quanta gente está morrendo, não? Ô, senhor, lá na nossa região, lá, é bom que morram uns pragas lá que não são gente boa. Eu não tô ligando muito mais. Então tá bom. Mas, tipo, nós temos que ir tudo para Guarapuava, senhor. Porque eu tava vendo uma pesquisa, não sei se o senhor chegou a ver. Diz que já ressuscitaram um também. Ô, louco. Ô, senhor, me permitindo a pergunta, recebeu aquela atividade que eu fiz correndo tudo? Já. Me diz uma coisa. Em questão de falta, assim, não vai dar BO para mim, não? Não. Eu andei umas aulas, eu não pude assistir, daí eu tava meio pensando já hoje, puta que pariu, só falta que não vinha aquele certificado do Saci, né? Tem uns camaradas que andam faltando direto agora, né? Então, mas esses aí que você for, né? Que você for.
Os caras estão pedindo agora a presença do pessoal todo mês agora. Aham, senhor, mas deu uma maneirada lá, não vai querer dar falta para nós. Para Adalto pode dar falta, senhor, não dá À nada. vontade. Então tá bom. Pode tudo. Ô, professor, em relação às notas, o senhor já lançou lá sobre os trabalhos, que as coisas que a gente já fez ou não? Ainda não, eu tô lançando agora. Ô, Comecei senhor, a mas nem lance no portal, senhor, que eu nem sei mais como é que entra naquele portal. Desde Meu Deus do quando céu. pegou o corona, eu não entro lá para evitar a contaminação. Então tá bom. Se o senhor puder mandar as notas já que nós estamos fazendo online mesmo, puder mandar no WhatsApp para nós, eu agradeço. Tá bom, Gilson, vou ver. Ô, Gilson, aqui, ó. Isso aqui, ó, para mexer lá. Esse eixo, professor, esse tem história para contar. Porque se entortar essa desgraça, é um batedor, é um saca-paia batendo no outro. Meu Vira Deus uma do céu. vibração só. Nossa senhora, a máquina velha da pinote. É complicado. Eu desmontei uma vez a nossa 57 sozinho. Uma vez da nossa 6200 chegou a entortar esse eixo aí. Eles são dois eixos, sabe? É um atrás e um na frente. Né? Daí, como é que entortou? Embuchemos a máquina, né? Como é que embuchemos? O tio é tongo, não soube correr direito. Entrou no erva quente correndo tudo, sabe? Sim. E a máquina tava meio numa descida, sabe? Aí tudo ajudou. A descida para acelerar um pouco a máquina, o meu tio um pouco mais rápido, aquela erva quente meio murcha por meio da soja, sabe? A hora que nós vimos as tampas lateral estavam tipo estufando. Daí a máquina, ó, detalhe, né? Motor 0 bala, basicamente. Novinho, né? Forte, resistente. A máquina velha com as barras de corte tudo novo. Tipo, e o soja velho é viçoso pra caralho, né? Aquela espécie de soja na cintura da gente, mais ou menos. Imagina que a máquina ia apanhar, né? A hora que o tio bateu os olhos, ponteiro velho da rotação do motor abaixando e a máquina velha, tipo, bum. Travando. Detalhe, fiquemos quase uma semana parado com ela. Outro detalhe importante é que era no final da colheita, eu acho que foi meio de propósito. Bom, eu tava querendo descansar um pouco. Nos últimos dias ali, sabe, meio que na última passada, ficou uma passada lá, daí depois arranquemos na mão e amanhã na malhadeira. Nossa Senhora do céu. Senhor? 3 caboclos bons lá para arrancar a soja na mão, o que é, mano? E é só choro do caboclo depois. Aí foi trocado tudo, senhor, mas tirando essas partes de saca-paia, peneira, foi arrancado tudo, sabe? Feito uma revisão completa. A máquina vira em nada. Vira uma lata velha só. Que nem naquele caboclo embaixo da passarela, na saída de Ponta Grossa ali, que entra para aquele parque aquático lá, né? Sim. Ali tem umas máquinas velhas ali que é só lata mesmo, né? O resto de dentro não tem mais nada. O resto de dentro foi roubado tudo, velho. Então tá bom. Bom, gente, aqui, ó. Ainda tem algumas coisas sobre a parte de limpeza. Eu vou ver se eu consigo lá o simulador, mostrar para o simulador, fica mais fácil para vocês. Tá? E a gente está entendendo. Eu tenho simulador, acho que da New Holland, e devo ter da Case também. E da volta, doutor? Da volta eu tenho alguma coisa também. Porque a máquina da volta é interessante. Quando ela funciona, ela funciona. E quando não Mas funciona, quando ela não quer funcionar, não tem Cristo, o santo, pai de santo, reza brava que faz. Então tá bom. Mas o sistema é muito interessante. Mas a Valtra e a Massey lá são igual, velho. Elas só mudam a cor também, quase. Muito parecido. Mas, professor, por que não vê falar que a Valtra pega fogo? Bom, aí eu não sei te dizer. Mas a pegar fogo aí, você quer ver essas de cana é campeã de pegar fogo. Próximo. Mas a cana, eles não metem fogo no meio da cana mesmo para colher? Mas não na colheitadeira, né, velho? No tempo dos antigos era assim, né? Metia um fogo lá. Agora não, agora é só na colhedora, velho.
Colhe com o troço, começou chegou no ponto de corte lá, vai embora. Ah, sim. Esse aqui é a verde, ó. Também tem algumas coisas diferentes, né? Retrilha. Isso aqui vai ter que pegar o simulador para vocês entenderem melhor. Retorno material para a trilha, regulagem da peneira, regulagem da trilha, tem algumas coisas aqui. Sistema de elevação. E graneleiro. Isso, interessante o sistema de elevação também. Tem que estar regulado também. Tem que saber que esteja funcionando. Não pode estar gasto. Normalmente é tipo uns negócios de borracha que leva a soja para cima, ou pelo vento também. Tem um sistema que é pelo vento. Mas pelo vento, o vento tira a potência da máquina, não tira não? Tira, mas isso aí tem como ajustar, né? Ah, tá. Porque eu me lembro no tempo que eu trabalhei numa firma aí qualquer, a máquina lá era uma C200 também. Só que era modificada com turbina de vento lá e tal, para tocar a semente para a caixa da base do vento, sabe? E pensa no vento que fazia. Ah, tá. Mas também a hora que embucha a desgraça ali, ué. Porque acontece de embuchar os elevadores, sabe? Também? Uhum. E A daí? impressão minha é Marquês escolhendo, hein? Deve ser, Que né? máquina bonita. Aquele Você trator. gostou? Meu Deus do céu. Até o GPS deles aparece que é o Você do está querendo aquele. manter o emprego, né, Gilson? Sim, senhor, tentando. Tá aí, Chega a você vai ver. escorrer o leite na boca, de tanto mamar. Não tá difícil. Eita, caralho. Sistema de elevação. Aí, Gilson, ó. A forma como é que tá, vai fazer a transferência aí. Eu ofertaria um chimarrão para vocês, mas devido ao coronavírus é individual. Ai, ai. Aí, gente, ó, tem algumas coisas em relação à rotação, no caso do acionamento do sistema de elevação. Tem aqui duas velocidades, standard 580 e baixa 513 RPM. Condutores helicoidais. E aí algumas coisas aqui, ó, alimentação da colhedora, alguns cálculos aí, ó. Ô Gilson, depois eu tenho uma classificação das colhedoras quanto aqui, ó. Essa aqui está falando só do modelo da Case, ó. As Axial Flow 7230, 8230 e a 9230. Mas não precisa outra, senhor. Aceita bom. Tá bom? Só essa que presta? Ai, ai. As Não, três maiores máquinas que temos no mercado, que eu conheço, né? Que eu já viu? vi. Você vai ficar desse jeito, vamos falar que você vai ficar trabalhando, Gilson. Se Deus quiser. As TC aqui, ó. Ah, isso aí já não. A 5070, 5090. O que saiu agora, Lincoln, de novo dessa? Essa aí agora agora é tudo kit pneumático, né? Eletropneumático. E dessa aí vai sair a maior agora, né? Vai sair a TX, né? Não é para contar para ninguém, né? Porque esse é segredo do Estado, mas tá para vir uma nova aí que vai mudar o conceito aí no mercado. Ô, senhor, não publica esse vídeo no YouTube lá, se os caras da mil assistirem ali. Manda quanto pro Lincoln? Tá bom. Manda mesmo. Tá bom. Manda mesmo. Mas é verdade, tá para vir um negócio legal. Então tá jóia. Tá até lá na empresa lá já a máquina lá. Ah, já tem uma, já é? Já Tá tá. lá dentro ou o Lincoln tá lá fora? Foi feito teste nas fazendas, tudo. Bem joia a máquina. Aqui tá falando um negócio de processamento, gente. Só para vocês terem uma ideia, aqui tá falando da BC, da S690, da CR, da Massey e da Axial Frau 9230 aqui também. Algumas coisas aqui. Depois vocês dão uma olhada nesse aqui para vocês se inteirarem, tá? Alguns exemplos no caso das nossas colheitadeiras desde 1920, 60, 70, 90 atual aqui. Então a gente tem algumas coisas aqui que foram mudando, né?
E aqui, gente, ó, a classificação da colhedora, no caso, classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, até classe 10, aí, vai estar, no caso, muito ligado aqui em relação à potência de motor. Então, vou pegar a case aqui, ó, a 9030, 510 cavalos. A Valtra, 570. A Massey, 570. A New Holland, 530 lá. A classe 9 dela. Tem a classe 10, acho que deve ser essa que vai sair agora. John Deere, nós temos 543 lá. Classe 9 deles também. A S690. E tem a Ideal, que é da Fendt, lá que daí a capacidade é maior. Isso daí. Não cabe nos nossos padrões. E classe 10, gente, aqui no Brasil ainda é muito pouco falada. A máxima que a gente está falando aqui entre 575 e 594, que é as classe 9, depois a classe 10 é superior a isso daí, tá? E é bem diferente, daí no caso, o tamanho da plataforma vai aumentar, potência de motor, então tem uma série de coisas. Aqui uma classificação, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem aqui da ACO, na verdade, Massey, né? John Deere, New Holland, Case aqui, ó. A da AGCO aqui, basicamente, a Valtra vai ser a mesma lá, Justo, muito pouca diferença em relação ao outro. E aqui, da Case aqui, a gente tem desde a classe 4 até a classe 9. Tá mostrando os modelinhos de vocês, os modelos aqui. E o tamanho, no caso, do Caracol aqui, ó, plataforma com Caracol e plataforma Draper, no caso. Caracol até 35 pés e a Draper até 45 pés. Podem, no caso, estar utilizando aí 510 cavalos. Ah, não vai ter cálculo não, né? Não. Ah, bom. Então Não pode vamos, passar. Pode passar. Vamos. Rendimento operacional, gente, isso aqui é mais a parte técnica, no caso, lá que quem está muito atrelado, isso aí é o engenheiro e o técnico agrícola que tem que estar ligado com vocês. Outra coisa, gente, interessante de falar tudo isso aqui para vocês é reserva de torque que a gente tem e potência que a gente tem na máquina e trator, tá? Tanto uma quanto a outra. A gente tem o complemento, no caso, do motor de combustão, mas tem os motores hidráulicos aqui também que tem a parte de multiplicação e de força, no caso das máquinas. Ô, Gilson, qual que é o modelo que você tem aí, que você falou na tua casa? Uma 6200. Mas 6200 é da que linha? SLC. SLC? Anterior a John Deere? É a filha dela, a mãe delas, na verdade. A mãe delas. E acha peça para isso aí, Gilson, ainda? No ferro velho, eu acho, senhor. Não, mas não é questão de ferro velho. Não, mas tem nova também. Ah. Esses tempos, eu acho que eu já contei essa história, mas eu volto a contar novamente. Estragou uma peça original dela. Rapaz. Aí nós obrigamos a trocar. A maquininha, se não me engano, é 89, 87, 89. Sei. Tá ruimzona, mas tipo, tem uns. Ele já tá mudando pra marca da Yamaha. Certo? Mas daí nós fomos ver para comprar a peça dela, achamos baratinho para comprar, pois não muda muita coisa, sabe? Uma polia, outra coisa. O padrão é quase o mesmo. Sei. Rolamento, essas coisas, acha bem facinho. Se não tiver original, tem paralelo. Certo. Hoje é custo. O tamanho da propriedade, você escolhe para os outros também ou não? É da preguiça. Da preguiça? É só para você, então. Para que colhemos só o nosso e já damos graça para descansar e mente colher dos outros? Daí Então tá bom. Pessoal, nós vamos fechar agora essa parte de colheitadeira. Depois, agora, amanhã, a partir de amanhã, nós vamos começar a ver a parte de gerenciamento do sistema. Tá? Gilson, você tem uma missão amanhã. Você, o Adalto não. O Adalto, quem for. Dá uma olhada qual que é o sistema de gerenciamento que é feito do motor da Case
O Lincoln veio lá da New Holland e quem que tá aí Tem Que ninguém. gerenciamento do quê? Gerenciamento do assim? motor e da parte do industrial. E o que seria esse gerenciamento do motor? Gerenciamento é controle eletrônico, velho. Controle eletrônico do motor, controle eletrônico, por exemplo, se tiver da parte... Mas então eu passo esse fardo para Dalton, por causa que é ele que fica na saia dos mecânicos que ficam nas corredeiras, sabe? Eu lido mais com o trator lá. E amanhã, pelo visto, vai estar cheio de serviço. Não, mas você pode falar também do trator, não tem problema. Ah, tá. Amanhã eu vou ter que regular uns bicos lá. Ah, então tá jóia. Pessoal, é isso Professor, aí. aqui, pergunta mais ou menos o que o senhor Mas quer Dalton que saber. não Mais ou faz menos. nada, ele fica olhando lá. Fala, Link, o que Não foi? faz nada, sempre eu. Sobre o que mais ou menos o senhor quer saber, tipo, sobre o que do gerenciamento, por exemplo? Você Ué, precisa de qual que é a motorista. estratégia, qual que é a marca que é utilizada, como que ele se comunica, se ele tem protocolo, não tem protocolo, se ele usa Redicam, não tem usa Redicam. Entendi. É tudo por cabo. Não, tem os Redicam também, nas máquinas. Beleza. O Lucas, você que gosta de estar pesquisando, se achar alguma coisa, também pode contribuir lá, o Lucas Chais. Tá bom, professor. Pode deixar, Almeida amanhã eu também, vejo lá. Allian, traz do trator seu lá também. O trator que o Allian trabalha é diferente de tudo. O sistema de gerenciamento é diferente, Allian. Beleza, gente? Bom final de tarde, senhores aí, se cuidem. Beleza, professor, até mais. Eu também, professor. Valeu. Falou. Até mais. Fique decidido aí, pessoal.